pessoal, hoje a gente está com o professor Eduardo Aceturi, especialista em periodontia, mestre em reabilitação oral e coordenador científico do Banco de Tecido Músculo-Esquelético de Marília Uniós. A gente vai conversar com ele a respeito da Uniós, que é o Banco de Tecidos. E que tipo de osso halógeno vocês produzem no banco? Olha, o que se tinha conhecimento dentro da odontologia era o osso humano liofilizado. Porém, na cultura, quando você trabalha com osso humano liofilizado e irradiado, a própria irradiação já destrói 40% do potencial osteoindutor desse osso. Então, nós queríamos um processamento que conseguisse manter a integridade do balanceamento, do equilíbrio do balanceamento na matriz óssea e que ela fosse acelularizada. Então, nós desenvolvemos um processamento onde nós trabalhamos com matriz óssea congelada, acelularizada. Onde eu só tenho a parte orgânica e a parte mineral da matriz. Toda a gordura, toda as células são removidas. No Brasil, os bancos de ossos do Brasil trabalham com a metodologia de osso congelado. Alguns bancos liofilizam o osso também, tá? Porém, a partir da liofilização você tem que fazer a irradiação desse osso. Então você cai no mesmo princípio de destruir 40% do seu potencial de cicatrização. Por isso, na Uniós, a gente só trabalha com osso congelado. E existe alguma normatização para os bancos de ossos mundiais? Sim, no Brasil? Sim. A grande preocupação em cima do transplante, não só de ossos, mas de tecidos, como pele e outros tecidos, é o quanto ao risco de transmissão de doenças. Para isso, existem normas internacionais pelo American Office of Tissue Bank, a Associação Americana de Banco de Tecidos, que existem normas internacionais que regem esse controle de qualidade, tá? E essas regras são seguidas por todos os bancos e são rigorosamente fiscalizadas pela Anvisa no Brasil, tá? A Anvisa faz uma fiscalização sistemática em cima dos bancos para que cumpram todas essas portarias para garantir a qualidade sanitária do osso produzido. Porém, o processamento desse osso, o processamento dessa matriz, se ela vai ser irradiada, se ela vai ser liofilizada, se ela vai ser acelularizada, se ela é inerente a cada banco. Cada banco, Marília tem o processamento de Marília, a Santa Casa tem o processamento da Santa Casa, a USP tem o processamento da USP, cada banco tem o seu tipo de processamento. O que nós entendemos é que para a matriz, para o osso ter um bom resultado, não ter uma resposta antigênica e ter um bom resultado osteoindutor, eu não posso induzir alteração nessa matriz. Eu tenho que acelularizar essa matriz, causando a menor injúria possível nela, para que mantenha todo o balanceamento dos componentes dessa matriz. Para isso, o Banco de Osso de Marília desenvolveu um método de acelularização, onde não usa química, não usa nenhum produto químico, ele é por sistemas de centrifugação a vácuo, onde nós conseguimos remover todo o conteúdo celular, deixando somente a matriz acelular mineralizada. E vocês disponibilizam osso de fêmur, de joelho, né? Por que não pegar osso de mento e linha oblíqua do doador, já que quando a gente realiza enxerto autógeno, são essas áreas, muitas vezes essas áreas são de escolha para o enxerto autógeno. Esse tipo de osso já foi solicitado várias vezes ao banco pela odontologia, mas tem um princípio que o banco segue acima de tudo, o princípio ético de não constranger a família do doador. Então, por exemplo, Marília, nós só removemos membros inferiores, que são membros fáceis de reconstruir e devolver o doador e integrou sua família. Quando você começa a remover ossos da face, você começa a fazer movimentações, deformações faciais desse paciente que você não consegue depois reconstruir com perfeição. E a hora que você vai remover ossos da cavidade oral, é altamente contaminada. Então nós teríamos que, primeiro, fazer um acesso extra-oral, para não entrar pela cavidade oral. Segundo, nós teríamos que remover esse osso abaixo do ápice da raiz dos dentes, para evitar contaminações periodontais, contaminações endodônticas. Então a perda do componente maxilar, a perda do volume de osso da mandíbula seria muito grande, o acesso seria de uma forma externa
causando mutilação facial ao doador, que fatalmente iria constranger a família depois. E isso depõe contra as campanhas de captação. E Eduardo, quando a gente solicita o tecido ósseo, quanto tempo depois da solicitação a gente pode utilizar o enxerto no paciente? Olha, o osso ele é enviado ao profissional, o profissional vai receber esse osso congelado. A partir do momento que o profissional recebeu o osso, ele vai manter esse osso congelado lá no seu freezer, na sua geladeira, até o momento do uso. Tá? Numa temperatura a 20 graus centígrados negativos, que seria uma geladeira frost free, qualquer geladeira, freezer comum, ele tem uma viabilidade de até 6 meses. Tá? Então chegou no consultório, coloca dentro do freezer e ali tem a viabilidade de 6 meses. Na hora do uso, olha, eu tenho uma cirurgia, quanto tempo eu vou tirar ele antes para que ele entre em temperatura para eu poder manipular? Como o tecido ósseo odontológico são pedaços de 2, 3 centímetros, você pode tirar na hora da cirurgia. O paciente está na cadeira, você abriu o retalho, bom, agora eu vou manipular o osso. Pode tirar ele congelado, que é o tempo que você abrir a embalagem, começar a manipular, em 4, 5 minutos você já está em temperatura ambiente, já está viável para você manipular o osso e trabalhar com ele. E você indica a irrigação do soro fisiológico ou não? É uma boa pergunta. O dentista está acostumado a trabalhar com muitos biomateriais que necessitam de reidratação, né, na hora de usar. Para o osso congelado, lembramos que ele é hidratado, ele já é um osso mineralizado, é uma matriz mineralizada e hidratada. Não há necessidade de lavar ele com soro fisiológico. Tá? Mesmo porque, por lei, o osso é obrigado a receber um banho de antibiótico antes de ser enviado. Então, se isso diminui, por exemplo, uma possível contaminação na hora que você está manipulando ele na cavidade oral, diminui o risco de ele se transformar num meio de cultura. A partir do momento que você fica lavando esse osso em soro fisiológico sem necessidade, você está predispondo ele para uma contaminação e transformá-lo num meio de cultura mais fácil. E quais são as indicações que os dentistas têm solicitado? Para que indicações os dentistas têm solicitado o enxerto halógeno no banco de ossos? Olha, a aplicação da odontologia é muito ampla. Ela vai desde o preenchimento de alvéolos, preenchimento de lesões periodontais, tratamento de cistos, reconstruções de maxilas, parciais ou maxilas atróficas totais, levantamentos de seios maxilares, correções de cirurgias ortognáticas, tratamentos de fenda palatinas. E nós temos dentro da nossa casuística de banco já casuísticas de 15 anos de acompanhamento em todas essas técnicas com resultados extremamente favoráveis. Por exemplo, no protocolo, o carregamento, qual a média de tempo que você preconiza o carregamento de um protocolo de implantes inseridos sobre os enxertos? Isso depende muito do tipo de osso que o profissional está utilizando. Tá? Nós da Unios preconizamos que o osso para a odontologia, tá? O princípio da regeneração, da remodelação óssea passa em primeiro lugar pela revascularização. Então o bom senso diz que eu tenho que usar um osso que se revascularize. Então se o profissional usar um osso córtico medular e não que eu vejo com frequência blocos de osso de cortical maciça, como eu vejo frequentemente usando, se ele usar o osso adequadamente, uma qualidade de osso córtico medular, diz que em torno de 5 a 6 meses esse osso já tem quase 80% de seu conteúdo todo remodelado. Nas nossas casuísticas desses 15 anos, nós colocamos implantes com 5 a 6 meses e colocamos carga depois de mais 6 meses. Tá? Eu acredito que com 6 meses o osso já está formado, mas não está maduro o suficiente para suportar a carga. Então eu dou o tempo de osseointegração, que vai 6 meses de osseointegração, são mais 6 meses de tempo de maturação do osso. Quando eu for colocar carga, aquele osso está com 1 ano já de maturação preparado para a carga. Como que é feita desde a captação até a entrega para o profissional? Seus passos bem rapidamente. A maior preocupação dentro da transmissão de doenças em banco de osso se baseia na hepatite e HIV. Tá? Hoje, para hepatite e HIV, nós temos os exames de PCR, que exclui uma janela sorológica com 48 a 72 horas. Geralmente, 48 a 72 horas, o paciente já está
internado, evoluindo para um caso de morte encefálica. Tá? Marília só capta pacientes por morte encefálica. Embora os bancos podem captar coração parado, que já teve um infarto, está morto, a gente só capta pacientes com morte encefálica, porque ele também está doando órgãos. Está doando um coração, um rim, um fígado. E os pacientes que estão recebendo esses órgãos, que vão ser transplantados de imediato, estão tomando drogas imunossupressoras. Então, se por acaso, com todo o controle de qualidade, todas as normas da Associação Americana de Banco de Tecidos, todos os controles de rigor para manter a sanidade, a chance aí de 1 para 1 milhão de uma transmissão de uma doença, aquele doador que recebeu o órgão que está correndo um risco de vida, ele está sujeito a esse risco. E ele recebe esse órgão e essa doença irá se manifestar em 2, 3 meses devido ao uso de uma droga que ele está tomando para deprimir o sistema imune, né, pelo transplante. Então o osso vai ficar armazenado 6 meses em quarentena. Então eu tenho como monitorar o receptor dos outros órgãos. Tá? Então esse é um fator que leva nós a só captarmos morte encefálica. A gente já exclui hepatite HIV por PCR com a janela de 48 a 72 horas. Todas as outras sorologias são as mesmas de transplante. Então hoje já existem trabalhos comprovando, levantamentos de literatura comprovando que até hoje não existe um caso de contaminação no mundo por banco de ossos que seguem as normas da Associação Americana de Banco de Tecidos. Existem na literatura 2 casos nos Estados Unidos de contaminação de bancos que não seguiram, foi comprovadamente que aquele osso não seguiu nenhuma norma. Tá? Isso está na literatura, são os 2 casos que existem de contaminação. Mas o osso é retirado, é colhido, para cada osso colhido, é colhido em condições estéreis, armazenado em condição estéril, isso é garantido por suaves e culturas. Ele vem para o banco, entra em quarentena no freezer a 80 graus negativos, na realidade não é uma quarentena, ele fica ali quase 6 meses, né? Até aguardar o resultado desses exames, para aeróbio, anaeróbio, fungo, PCR, aí ele é liberado para processamento. Quando ele vai para processamento, ele é acelularizado, removido todo o conteúdo, toda a cartilagem, tudo, de modo que fique somente a matriz acelularizada. É colhido novamente uma batelada de exames de cada etapa do processamento, para cultura de aeróbio, anaeróbio e fungos, para descartar o risco de contaminação durante o processamento. Isso é feito dentro de uma sala limpa, né, onde desde a validade da qualidade do ar da sala é controlado. Aí ele vai para um outro freezer de quarentena, onde ele aguarda mais quase 60 dias a liberação dos exames do processamento. Aí ele vai, quando saem esses exames, ele vai para o freezer de tecidos liberados. Então ele leva de 4 a 6 meses da captação. Nesses 4 a 6 meses, nós estamos, além de nós estarmos seguindo todo o protocolo de controle e exames, nós estamos também acompanhando quem receberam os órgãos desse doador. Então somente lá na frente ele vai ser liberado para o uso. Hoje também os trabalhos mostram, a literatura já demonstra que não há risco não há reação imunogênica com o uso de osso de banco, porque uma das pesquisas, uma das grandes perguntas é: eu não tenho reação imunogênica, reação de corpo estranho tardia. Nós estamos tratando de proteína humana usada em humano. É diferente de quando eu tenho uma proteína xenógena usada em humano. Tá? Um exemplo muito prático disso é a transfusão de sangue. Quando eu faço uma transfusão, eu tenho que ter fator RH, tipagem, tudo. Agora, se eu centrifugar o sangue e tirar todo o conteúdo celular para uma transfusão de plasma, eu não preciso de fator RH, de nada. Eu posso transfundir plasma de um indivíduo para outro sem que eu tenha nenhum problema. Porque a grande parte, dentro da mesma espécie, o grande causador de imunogenicidade está na célula e na membrana celular, e não na matriz. Diferente quando a gente cruza espécies, quando a gente passa material xenógeno. E como esse tecido ele é embalado para chegar até o consultório do dentista? Bom, ele é embalado em 3 embalagens estéreo, aí ele vai mantido a 80 graus negativos. Quando o dentista faz a solicitação, ele é acomodado numa caixa de isopor validada pela Anvisa, com parede dupla de alta densidade, que mantém a temperatura por 72 horas.
vai com gelo reciclável e ele, dependendo da localidade do dentista, ele vai ou por via aérea, ou por Sedex, ou pelo correio, e nós conseguimos colocar até 72 horas em praticamente todo o território nacional. Chegando no consultório do dentista, ele vai abrir a caixa, vai remover, isso vai rastreado, ele vai assinar que o osso chegou naquele horário, essa informação vem para o banco, ele vai abrir a caixa e vai colocar no freezer lá do seu consultório, ou num freezer que mantém uma temperatura até menos 20 graus, até 20 graus negativos, até o momento do uso desse osso. Eduardo, para finalizar, ossomógeno ou autógeno? Autógeno, mas em função da mobilidade, da morbidade, em função das complicações que nós temos numa área doadora, em segundo lugar, o homógeno. Agradeço, professor Eduardo Asseturi, pela receptividade, pela nossa entrevista e até mais. Muito obrigado.